Durante 22 anos, todo dia 10 do mês, meu filho Roberto batia na minha porta às 9 da manhã em ponto. Sempre com aquele sorriso que eu achava carinhoso, sempre com as mesmas palavras. Mãe, vim buscar os documentos para pagar suas contas no banco. E eu, Helena Aparecida dos Santos, 73 anos, viúva há 25, entregava minha bolsa com o cartão, a senha anotada num papelzinho amarelo e toda a minha confiança, porque ele era meu filho, meu único filho. O menino que criei sozinha depois que o pai morreu. Como eu poderia desconfiar? Mas quando a pneumonia me derrubou na cama do hospital e eu pedi os extratos das minhas contas pela primeira vez em mais de 2 décadas, o que vi naqueles papéis não foi só números. Foi a prova documentada de que o amor que eu dei, o sacrifício que fiz, a confiança que depositei, tudo tinha sido transformado em traição. O saldo das minhas 3 contas bancárias me mostrou que meu filho não estava pagando minhas contas. Ele estava construindo um império às minhas custas. E quando os médicos me deram alta 15 dias depois, eu não voltei para casa como a mesma mulher. Voltei como alguém que tinha acabado de acordar de um pesadelo de 22 anos. E dessa vez, quem ia pagar a conta era ele. Meu nome é Helena Aparecida dos Santos. Nasci em 1951, numa cidade pequena do interior de São Paulo. Fui casada por 18 anos com Antônio Carlos, um homem trabalhador que morreu de infarto aos 42, me deixando sozinha com Roberto, que tinha apenas 12 anos na época. Trabalhei como costureira por 35 anos. Acordava às 5 da manhã, dormia depois da meia-noite. Cada vestido que eu costurava era uma promessa para o meu filho. Você vai ter educação, você vai ter oportunidades, você não vai passar necessidade. E eu cumpri. Paguei escola particular, paguei cursinho, paguei a faculdade de administração. Vesti, calcei, alimentei, nunca faltou nada. E quando me aposentei aos 62 anos, depois de contribuir direitinho para o INSS a vida toda, respirei aliviada. Finalmente ia ter um descanso. Roberto já era formado, já trabalhava, já tinha 23 anos. Eu podia relaxar. Foi exatamente nessa época, logo depois que me aposentei, que ele apareceu com a proposta. Lembro até hoje. Era uma tarde de março, o calor daqueles que gruda a roupa no corpo. Ele chegou na minha casa, sentou na cadeira da cozinha, aquela de madeira que rangia, e disse: Mãe, a senhora tá com quantas contas bancárias? Aposentadoria, poupança, essas coisas? Respondi que tinha 3. A conta da aposentadoria, onde caía os R$ 1.200 todo mês. Uma poupança que juntei durante anos de trabalho com uns R$ 80 mil. E uma conta corrente antiga que mantinha com uns 15 mil de reserva. Ele balançou a cabeça, pegou minha mão com aquele jeito carinhoso e falou: Mãe, a senhora trabalhou a vida inteira, merece descansar. Deixa eu cuidar das suas finanças. Todo dia 10 eu venho aqui, pego os documentos, vou no banco, pago todas as contas. Luz, água, telefone, mercado, farmácia, tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada, só viver. O peito encheu de orgulho. Meu filho, cuidando de mim, retribuindo tudo o que fiz por ele. Parecia perfeito demais para ser verdade. E era. Nos primeiros meses, confesso que ficava um pouco ansiosa. Perguntava: Filho, sobrou alguma coisa? Tá dando para pagar tudo? Ele sempre respondia a mesma coisa: Sobra sim, mãe. Uns 200, 300 reais. Tô guardando para a senhora numa poupança separada. Quando juntar bastante, a gente faz uma viagem. Aquilo me acalmava. 200, 300 reais sobrando todo mês parecia razoável. Afinal, minhas contas não eram altas. Morava numa casa própria, quitada, herança do meu falecido. Não tinha financiamento, não tinha dívida. Luz dava uns 150, água 80, telefone 60. Mercado, mesmo comprando bem, não passava de 400. Farmácia com meus remédios de pressão e diabetes, uns 250. Somando tudo, dava 800, 900 reais por mês, sobrando 400 da aposentadoria. Fazia sentido. Ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Os anos foram passando. Roberto continuava aparecendo religiosamente todo dia 10. Nunca faltou um mês. Às vezes chegava cedo, às 8h30. Outras vezes chegava mais perto do meio-dia. Mas sempre vinha. Sempre com aquele sorriso. Sempre pegando minha bolsa, meu cartão, minha senha. Eu assinava os papéis que ele trazia. Autorizações, comprovantes, documentos que ele dizia que o banco pedia. Nunca li direito, confiava. E enquanto isso, minha vida seguia numa rotina tranquila. Acordava, tomava café, assistia minha novela, almoçava, fazia crochê, recebia visita das amigas, jantava, dormia,
Aos domingos ia na igreja. Às quartas tinha bingo com as colegas do grupo da terceira idade. Era uma vida simples, mas feliz. Achava que estava tudo sob controle. Achava que meu filho estava cuidando de mim. Achava que era amada. Que ilusão! Em julho do ano passado, peguei uma gripe forte, dessas que começam com espirro e terminam com o peito chiando. Fui no postinho, o médico disse que era só repouso e remédio. Tomei, descansava, mas não melhorava. Pelo contrário, a febre subia, a tosse piorava, o ar faltava. Numa terça-feira de madrugada, acordei sentindo que ia morrer. Liguei para o Roberto desesperada. Ele demorou 40 minutos para chegar. Quando entrou no quarto e me viu azulada, pálida, quase desmaiando, até ele se assustou. Me levou para o hospital às pressas. No pronto-socorro, o diagnóstico veio rápido. Pneumonia bilateral, grave, internação imediata, antibiótico na veia, oxigênio. Disseram que eu tinha chegado no limite. Mais algumas horas e talvez não contasse essa história. Fiquei internada, primeiro na UTI, 6 dias que pareceram 6 anos, depois mais 9 dias na enfermaria. Roberto ia me visitar, mas sempre correndo. Ficava 15, 20 minutos. Dizia que tinha trabalho, compromissos, coisas para resolver. Não reclamei. Afinal, ele tinha vida própria, tinha responsabilidades, ou pelo menos era o que eu achava. No 10º dia de internação, uma enfermeira chamada Cristina, mulher de uns 40 anos com jeito de mãe, sentou na beirada da minha cama e perguntou: Dona Helena, a senhora tem plano de saúde? Respondi que não. Ela franziu a testa. Então como tá pagando a internação? Aqui é hospital particular. Só a diária da UTI é R$ 3.000. Senti o sangue gelar. 3.000 por dia? 6 dias de UTI? R$ 18.000? 9 dias de enfermaria? Mais uns 9.000? R$ 27.000? De onde ia sair esse dinheiro? Cristina deve ter visto o desespero no meu rosto porque completou: Calma, já tá tudo pago. Seu filho quitou tudo à vista no dia da internação. Só achei estranho a senhora não saber. Meu filho pagou? R$ 27.000 à vista? Como? Com que dinheiro? O salário dele como gerente administrativo não devia passar de R$ 6.000. Será que tinha poupança? Será que pegou empréstimo? A enfermeira saiu e me deixou ali, deitada naquela cama de hospital, com o cheiro de desinfetante entrando pelas narinas, olhando para o teto branco cheio de manchas de umidade e me fazendo a pergunta que mudaria tudo. De onde meu filho tirou R$ 27.000 para pagar minha internação? E foi aí que a segunda pergunta veio, ainda mais perturbadora. Se ele tinha esse dinheiro todo guardado, porque sempre dizia que estava juntando 200, 300 reais por mês da minha aposentadoria? Naquela noite, não consegui dormir. Ficava revirando as contas na cabeça. 22 anos que ele cuidava das minhas finanças. 22 anos pegando meu dinheiro. 22 anos dizendo que sobrava pouco. Mas onde estava o dinheiro que deveria ter sobrado nesses 22 anos? Mesmo que sobrasse só 300 reais por mês, em 22 anos, isso dava quase 80 mil reais. Cadê esse dinheiro? Será que ele usou para pagar minha internação? Será que realmente guardou? Ou será que... Não. Parei o pensamento. Não podia pensar isso. Era meu filho, meu menino. Aquele que amamentei, que criei, que eduquei. Ele jamais me roubaria. Jamais. Mas a dúvida tinha sido plantada. E dúvida é como erva daninha. Uma vez que brota, não para de crescer. No dia seguinte, quando Roberto apareceu para a visita das 2 da tarde, tentei conversar. Filho, a enfermeira me disse que você pagou R$ 27.000 pela internação. De onde você tirou esse dinheiro todo? Ele nem piscou. Respondeu naturalzinho. Ah, mãe, tenho minha poupança. Ralei muito, juntei durante anos. Quando a senhora precisou, usei. É para isso que serve dinheiro guardado, não é? Para emergência. Parecia fazer sentido, mas alguma coisa no fundo do peito, uma voz pequena que eu tentava ignorar, sussurrava. Pergunta mais. Insiste. Então perguntei. E minhas contas? Como tá ficando em casa? Quem tá pagando luz, água, essas coisas? Ele deu aquele sorriso. Aquele que eu amava. Aquele que agora me deixava inquieta. Tá tudo pago, mãe. Relaxa. Quando a senhora sair daqui, a gente conversa melhor sobre dinheiro, tá bom? Agora o importante é a senhora melhorar. E saiu, deixando perfume de colônia cara no ar e um buraco de desconfiança no meu peito. Conversei com Cristina, a enfermeira, no dia seguinte. Pedi um favor. Um favor que ela não era obrigada a fazer, mas que fez porque viu que eu precisava. Pedi para ela me ajudar a pedir os extratos das minhas 3 contas bancárias. Ela levou meus documentos, foi até a agência durante o intervalo do plantão dela e voltou 3 horas depois com um envelope pardo, grosso, pesado, cheio de papéis. Dona Helena,
Aqui tem os extratos dos últimos 5 anos das 3 contas. Foi o que consegui. A moça do banco disse que para pegar mais antigo, a senhora precisa ir pessoalmente ou fazer pelo aplicativo. Minha mão tremia quando peguei aquele envelope. Sabia que dentro dele tinha respostas, mas tinha medo de quais respostas eram. Esperei Cristina sair. Esperei ficar sozinha no quarto. Esperei o silêncio da noite, só quebrado pelo bip das máquinas no corredor. E aí abri. A primeira conta que olhei foi a da aposentadoria, aquela onde caía os R$ 1.200 todo mês. Comecei a ler de trás para frente, dos extratos mais recentes para os mais antigos, e o que vi me fez sentir que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés. Todo dia 10, sem falhar um único mês, tinha um saque de R$ 1.100. Saque, não transferência para pagar conta, não débito automático, saque em espécie, dinheiro vivo. E no restante do mês, nada. Absolutamente nada. Nenhum pagamento de luz, nenhum pagamento de água, nenhum pagamento de telefone. Nada. Como as contas estavam sendo pagas então? Fui na segunda conta, a poupança, aquela que eu tinha guardado R$ 80 mil quando me aposentei. Saldo atual, 0, 0,0. Vazia, completamente vazia. Olhei o histórico, saques mensais, sempre valores altos, 3 mil, 5 mil, 10 mil. E há 3 anos, o último saque havia zerado ela completamente. As lágrimas começaram a cair, molhavam o papel, borravam os números impressos, mas eu continuei. Precisava ver tudo. A terceira conta. A corrente antiga, aquela que tinha 15 mil de reserva. Saldo atual, R$ 423, quase vazia também. O histórico mostrava a mesma coisa. Saques, saques, saques. Peguei uma calculadora que estava na mesinha de cabeceira. Comecei a somar. Em 5 anos, contando só o que tinha naqueles extratos, meu filho tinha sacado das minhas contas um total de R$ 342 mil. 342 mil reais. Dinheiro suficiente para comprar 3 casas. Dinheiro que era meu, que eu suei para ganhar, que eu guardei com sacrifício e que ele simplesmente tomou, sem pedir, sem avisar, sem ter direito. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando peguei os envelopes que vinham junto com os extratos, aqueles com os comprovantes e documentos anexos, encontrei cópias de contratos. Contratos que eu supostamente tinha assinado. Empréstimos consignados. 3 empréstimos consignados no meu CPF, descontados direto da aposentadoria. Um de R$ 400 por mês, outro de 300, outro de 250, somando R$ 950 mensais. Empréstimos que eu nunca pedi, que eu nunca usei, que eu nem sabia que existiam. Mas a assinatura nos contratos era minha, ou pelo menos parecia muito. Lembrei dos papéis que ele me pedia para assinar todo mês. O banco precisa, mãe. É só rotina. Eu assinava sem ler, confiava, e ele usou essa confiança para fazer empréstimos no meu nome. Para roubar não só o que eu tinha, mas também o que eu ainda ia receber nos próximos anos, porque empréstimo consignado é descontado direto da aposentadoria por anos. Esses 3 contratos tinham prazo de 72 parcelas, 6 anos. Ele tinha me amarrado em dívidas pelos próximos 6 anos. E com o dinheiro desses empréstimos, tinha sacado também tudo. Não sobrou nada. Naquela noite, deitada naquela cama de hospital, conectada em fios e tubos, cercada por paredes brancas e silêncio pesado, chorei. Chorei por horas. Não chorei só pela traição. Chorei por 22 anos de ingenuidade. Chorei pelos sacrifícios que fiz, achando que estava construindo um futuro para o meu filho, quando na verdade estava construindo a ruína dele. Porque um homem que rouba da própria mãe não é um homem. É um covarde. É um ladrão. É alguém que perdeu o rumo. E a culpa é minha também. Porque fui eu que criei ele assim. Fui eu que dei tudo. Fui eu que nunca neguei nada. Fui eu que não ensinei o valor do não. Mimei, protegi demais. E agora, colhia o resultado. Mas enquanto as lágrimas escorriam e molhavam o travesseiro, uma coisa ficou clara dentro de mim. Uma certeza fria, dura, inabalável. Isso não ia ficar assim. Não mesmo. Então, me pergunto. Você já confiou tanto em alguém que entregou sua vida inteira nas mãos dessa pessoa só para descobrir que essa confiança foi transformada em traição? Já sentiu o chão sumir quando percebeu que quem deveria te proteger era exatamente quem estava te destruindo? Se você ou alguém que você ama já passou por isso, deixa nos comentários, porque a história que eu tô contando hoje não é só minha. É de muitas mães, muitos pais, muitas avós que confiam nos filhos e acabam sendo traídas da pior forma possível. E se você ficou até aqui, fica mais um pouco, porque o que eu descobri, depois que saí do hospital, foi ainda pior.
E o que eu fiz com essas descobertas vai te surpreender. Aperta o sininho para não perder, porque essa história tá só começando. Recebi alta no dia 28 de julho. 15 dias internada. Voltei para casa fraca, magra, com dificuldade para respirar. Mas voltei diferente. Voltei com um plano. Roberto me levou de carro. Durante todo o trajeto ficou falando amenidades. A casa tá tudo limpa, mãe. Pedi para Joana, a moça que faz faxina, dar uma geral. Comprei comida, enchi a geladeira, fiz questão de deixar tudo arrumado para a senhora chegar e descansar. Eu só balançava a cabeça. Não confiava mais na minha voz. Tinha medo de que se abrisse a boca, tudo que sairia seria acusação, raiva, dor. Então fingi estar grata. Fingi estar cansada demais para conversar. E no fundo, tava mesmo. Mas não era cansaço físico, era cansaço de ser enganada. Chegamos em casa às 3 da tarde. Ele me ajudou a entrar, me levou até o quarto, arrumou os travesseiros, trouxe água. Cada gesto carinhoso era uma facada, porque agora eu sabia. Sabia que aquele carinho era falso, era culpa, era manipulação. Ou talvez fosse pior. Talvez ele realmente me amasse do jeito torto dele, mas amasse meu dinheiro muito mais. Antes de sair, ele disse: "Mãe, amanhã é dia 10. Vou passar aqui de manhã para pegar seus documentos, tá bom? Preciso pagar as contas do mês." Olhei para ele, olhei bem nos olhos, aqueles olhos castanhos que puxaram do pai, e respondi: "Não precisa, filho. Dessa vez eu mesma vou no banco." Vi a expressão dele mudar. Só um segundo, um flash de pânico que passou rápido, mas passou. "Mãe, a senhora tá fraca. Acabou de sair do hospital. Deixa eu resolver isso. É simples, sempre fiz assim." Insisti. "Eu sei, mas depois de ficar internada, quero começar a me mexer mais. Médico disse que é bom para recuperação. Vou aproveitar e ir no banco, esticar as pernas." Ele não gostou. Vi pela forma como apertou a mandíbula, mas não podia recusar sem parecer suspeito. Então forçou um sorriso. "Tudo bem, mãe, se a senhora preferir assim. Mas qualquer coisa me liga que eu vou junto, tá?" E saiu. Assim que ouvi o portão fechar, levantei da cama, fui até a sala, liguei para o banco. Pedi para falar com o gerente. Me passaram para um rapaz chamado Fernando. Expliquei a situação. Contei que tinha descoberto movimentações suspeitas, que precisava bloquear meu cartão, trocar minha senha, cancelar procurações se houvesse alguma. Fernando foi educado, mas direto. "Dona Helena, para fazer isso a senhora precisa vir aqui pessoalmente com documentos. E se quiser abrir um processo por movimentações indevidas, precisa trazer os extratos e fazer um boletim de ocorrência também." Agradeci. Desliguei, e pela primeira vez em 22 anos, senti que estava retomando o controle da minha própria vida. No dia seguinte, dia 10, às 8 da manhã, estava na frente do banco. A agência abria às 10, mas cheguei cedo. Não queria correr o risco de encontrar Roberto. Sabia que ele ia aparecer em casa às 9. Quando não me encontrasse, ia ligar. Deixei o celular em casa de propósito. Queria que ele se desesperasse. Queria que ele sentisse um gostinho do desespero que me fez sentir quando descobri a traição. Fiquei sentada num banquinho ali perto, observando o movimento da rua. Vendedores abrindo lojas, gente correndo para o trabalho, vida acontecendo. E eu ali, uma senhora de 73 anos que tinha acabado de descobrir que foi roubada pelo próprio filho durante 2 décadas. Parecia roteiro de novela. Mas era minha vida real. Quando o banco abriu, fui direto pro gerente. Fernando me atendeu numa salinha com vidro, mesa de fórmica e cheiro de café requentado. Mostrei os extratos, mostrei os contratos de empréstimo consignado que eu nunca tinha pedido. Fernando analisou tudo com atenção. Depois de uns 20 minutos, ele levantou os olhos e disse: "Dona Helena, vou ser honesto com a senhora. Isso aqui é fraude, grave. Esses empréstimos foram feitos com sua assinatura, mas se a senhora alega que não pediu, precisamos investigar. Vou bloquear todas as suas contas agora mesmo, trocar senhas, cancelar cartões e vou abrir um protocolo de contestação desses empréstimos. Mas tem uma coisa, a senhora vai precisar fazer um boletim de ocorrência contra a pessoa que fez isso. E pelo que a senhora me contou, essa pessoa é seu filho. A senhora tem certeza de que quer ir até o fim?" Aquela pergunta ecoou na sala. "Tenho certeza? Meu filho ia ser investigado. Ia responder processo. Podia até ser preso por estelionato, apropriação indébita, uso de documento falso. Ia ter nome sujo. Ia perder o emprego, provavelmente. Ia carregar isso pro resto da vida. E eu era a mãe dele. A mulher que prometeu protegê-lo quando ele nasceu. Que jurei amor incondicional. Será que uma mãe pode fazer isso com o filho?" Fiquei em silêncio uns segundos, mas aí lembrei. Lembrei de 35 anos costurando até as mãos sangrarem.
Lembrei de acordar 5 da manhã com frio na barriga de medo de não conseguir pagar as contas. Lembrei de cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada sonho que eu abrisse mão para realizar os sonhos dele. E lembrei do que ele fez com tudo isso. Transformou em dinheiro roubado, em saques escondidos, em mentiras de 22 anos. Olhei para o Fernando e respondi: tenho certeza, vou até o fim. Saí do banco com 3 papéis importantes. Primeiro, protocolo de bloqueio das contas e contestação dos empréstimos. Segundo, extratos completos de 22 anos de movimentação. 22 anos, não 5, 22. E quando somei tudo, o número foi devastador. 786 mil reais. Quase 800 mil reais que meu filho tinha retirado das minhas contas ao longo de 2 décadas. Dinheiro que nunca mais ia voltar. Dinheiro que era para ser minha segurança na velhice. Terceiro papel: encaminhamento para a delegacia para fazer boletim de ocorrência. Fernando foi claro: sem o boletim a contestação não anda. O banco precisa de prova de que a senhora está levando isso a sério. Fui direto para a delegacia. Fica a 6 quarteirões do banco. Cheguei às 11h30. Sentei numa cadeira de plástico dura numa sala com ventilador que mais empurrava ar quente do que refrescava. Esperei 40 minutos. Quando me chamaram, entrei numa sala pequena, onde uma delegada chamada Doutora Patrícia me recebeu. Mulher de uns 50 anos, cabelo preso, olhar cansado de quem já viu muita coisa ruim nessa vida. Contei tudo, desde o começo, desde o dia que Roberto ofereceu cuidar das minhas finanças, até a descoberta no hospital. Mostrei os extratos, mostrei os contratos. Ela ouvia em silêncio, anotando tudo num computador velho que fazia barulho de espaçonave quando ligava. Quando terminei, ela perguntou: a senhora tem certeza absoluta de que quer registrar essa ocorrência? Porque a partir do momento que eu lavrar esse boletim, seu filho vai ser investigado, pode ser indiciado, pode responder criminalmente. E a senhora, como vítima, vai ter que manter a denúncia. Não pode voltar atrás depois porque ficou com dó. Muitas mães desistem no meio do processo, e aí o trabalho da polícia, da justiça, tudo é perdido. Então eu pergunto de novo: a senhora quer isso? Respirei fundo, as mãos tremiam, o coração batia descompassado, mas a voz saiu firme: quero. Ele precisa pagar pelo que fez. Ela acenou com a cabeça. Então vamos em frente. O boletim de ocorrência foi registrado sob número 2847-2024. Crime: apropriação indébita, estelionato e falsificação de documento particular. Autor: Roberto Carlos dos Santos, 44 anos, filho da vítima. Doutora Patrícia me explicou que o caso ia ser encaminhado para o Ministério Público, que um promotor ia analisar, que Roberto ia ser intimado para depor, que podia demorar meses, talvez anos até ter uma sentença, mas que a roda da justiça tinha começado a girar e não ia parar mais. Me deu uma cópia do boletim e disse: Dona Helena, a senhora foi muito corajosa. Sei que não é fácil denunciar um filho, mas saiba que a senhora fez a coisa certa. Ele cometeu um crime grave, e crime tem que ser punido, não importa quem seja o criminoso. Agradeci. Saí dali com o papel na mão e o peito apertado. Cheguei em casa, era 1 da tarde. Quando abri o portão, vi o carro do Roberto estacionado na frente. Ele estava sentado na varanda, de braços cruzados, cara fechada. Assim que me viu, levantou num pulo. Mãe, onde a senhora estava? Tô te ligando desde as 9 da manhã. Fiquei desesperado. Pensei que tinha passado mal, que tinha desmaiado, que tinha morrido. Cadê seu celular? Passei direto por ele. Entrei em casa, fui até o quarto. Peguei o celular que tinha deixado na mesinha de cabeceira. 23 ligações perdidas, 41 mensagens, todas dele. Voltei para a sala. Ele estava atrás de mim, ansioso, nervoso. Mãe, por que não atendeu? Onde foi? Tá me assustando. Sentei no sofá. Aquele sofá velho que tinha mais de 20 anos, com molas arriadas e tecido desbotado. Olhei para ele, para o homem de 44 anos que eu criei, que eu amei incondicionalmente, que eu sacrifiquei minha vida inteira para dar o melhor. E disse: fui no banco, bloqueei minhas contas, troquei as senhas, cancelei os cartões e fui na delegacia. Registrei um boletim de ocorrência contra você por roubo, estelionato e falsificação de documento. O silêncio que caiu naquela sala foi pesado, denso, quase sólido. Roberto ficou pálido, literalmente. A cor sumiu do rosto dele. Os olhos arregalaram. A boca abriu, mas não saiu som. Ficou parado ali, parecendo uma estátua de gesso, por uns 10 segundos que pareceram 10 horas. Então ele tentou negar,
Mãe, do que a senhora está falando? Que roubo, que estelionato. Eu sempre cuidei do seu dinheiro, sempre paguei suas contas. Nunca peguei nada que não fosse para pagar o que a senhora devia. Peguei os extratos, joguei em cima da mesinha de centro. Então me explica isso. Explica por que durante 22 anos você sacou todo dia R$ 10.100 da minha aposentadoria. Explica por que zerou minha poupança de 80 mil. Explica por que fez 3 empréstimos consignados no meu nome sem eu saber. Explica de onde saiu os R$ 786.000 que você tirou das minhas contas. Explica, Roberto. Me explica. A voz saiu alta, gritada, cheia de 22 anos de raiva acumulada. Ele tentou se aproximar, tentou pegar minha mão. Recuei. Ele parou, engoliu seco. E aí, a máscara caiu. Tá bom, mãe. Vou explicar. É verdade. Eu peguei seu dinheiro. Mas não foi pra mim. Foi pra pagar dívidas. Eu tava afundado, mãe. Joguei muito. Jogo online, aposta esportiva, cassino. Fiquei devendo pra gente perigosa. Se eu não pagasse, iam me matar. Iam bater em mim, na minha família. Não tive escolha. Peguei seu dinheiro para salvar minha vida. E também usei para investir. Abri uma empresa. Pensei que ia dar certo, que ia multiplicar o dinheiro e devolver tudo para a senhora. Mas deu errado. Quebrei. Perdi tudo. Não foi por maldade, mãe. Foi desespero. Jogo. Ele gastou meu dinheiro com jogo. Com vício. Com irresponsabilidade. E ainda teve a audácia de dizer que foi para me proteger. Levantei do sofá. Fui até ele, olhei bem no fundo dos olhos dele e disse devagar, pausadamente, para cada palavra entrar bem fundo: você é um mentiroso, um ladrão e um covarde. Gastou minha vida inteira com seu vício. Minha vida, Roberto. 35 anos costurando. Sangue, suor, lágrimas. Tudo virou fichas de aposta. E você ainda tem coragem de dizer que foi desespero? Desespero é o que eu passei criando você sozinha depois que seu pai morreu. Desespero é trabalhar de madrugada para pagar sua escola. Isso que você fez não é desespero, é escolha. Você escolheu me roubar, escolheu mentir, escolheu quebrar a confiança que eu depositei em você. E agora vai pagar por isso. Ele caiu de joelhos, literalmente. Caiu no chão, de joelhos, com as mãos juntas em posição de súplica. Começou a chorar. Mãe, por favor, me perdoa. Eu sei que errei. Sei que fui um monstro, mas eu te amo. Sou seu filho. A senhora não pode me denunciar. Vou perder tudo. Vou preso. Vou ficar sem emprego. Minha vida acaba. Por favor, retira a queixa. Eu devolvo tudo. Vou trabalhar. Vou pagar de volta cada centavo. Mas não me entrega para a polícia. Por favor. As lágrimas dele eram reais. O desespero era real. Mas não mudava nada, porque eu também tinha chorado, também tinha me desesperado quando descobri a verdade. A diferença é que minhas lágrimas eram de traição, as dele eram de medo das consequências. Levanta daí. Minha voz saiu fria. Ele obedeceu, cambaleando. Você tem 2 opções. Primeira, colabora com a investigação, assume o que fez, devolve o que ainda tem. E talvez o juiz seja mais leve na sentença. Segunda, tenta fugir, tenta esconder, tenta me manipular de novo. E aí, eu vou atrás de você com tudo que a lei permite. E te garanto que a lei não tem pena de filho que rouba mãe idosa. Especialmente quando envolve quase R$ 800.000. Escolhe. Ele ficou calado, olhando para o chão, destruído, derrotado. Depois de um minuto eterno, ele disse com voz embargada: vou colaborar, vou assumir. Mas preciso de tempo para me organizar, para avisar meu emprego, para me preparar. Respondi: você não tem mais tempo. A polícia vai te intimar em breve. Se prepara do jeito que der. E apontei para a porta. Agora sai da minha casa. E não volta enquanto eu não autorizar. Ele saiu. Sem discutir, sem argumentar. Só saiu. Quando o portão bateu, sentei de novo no sofá. E só então comecei a chorar. Chorei alto, chorei feio. Chorei como não chorava há décadas. Porque mesmo com toda a raiva, mesmo com toda a decepção, ele ainda era meu filho. E ver um filho se destruir, mesmo quando ele mereceu, dói numa mãe de um jeito que palavras não conseguem descrever. Mas junto com a dor, tinha alívio, porque finalmente eu tinha enfrentado. Finalmente tinha dito a verdade. Finalmente tinha parado de ser vítima e virado protagonista da minha própria história. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha vida. Liguei para um advogado que uma amiga me indicou. Dr. Marcos, homem sério, competente. Expliquei tudo.
Ele pegou o caso. Disse que ia entrar com ação civil para recuperar o dinheiro roubado, que ia pedir penhora de bens do Roberto, que ia lutar por cada centavo. Também conversei com a assistente social do banco. Ela me ajudou a renegociar os empréstimos consignados que foram feitos no meu nome. Como provei que foram fraudulentos, o banco suspendeu os descontos e abriu processo interno de investigação. Era uma vitória pequena, mas era vitória. A cada dia que passava, me sentia mais forte, mais dona de mim, mais inteira. Roberto foi intimado 15 dias depois do boletim de ocorrência. Teve que ir depor. Sei porque o advogado dele me ligou tentando negociar. Dona Helena, meu cliente reconhece os erros. Quer fazer um acordo. Ele se compromete a pagar de volta o valor total em parcelas de R$ 2.000 por mês. Em troca, a senhora retira a denúncia. Fiz as contas mentalmente. 786 mil dividido por 2.000 dava 393 meses. Quase 33 anos. Eu tinha 73, ia ter 106 quando ele terminasse de pagar. Ri mesmo. E respondi, fala para o seu cliente que não existe acordo. O que existe é processo criminal e processo civil. E eu vou até o final dos dois. O advogado tentou argumentar. Desligou o telefone na cara dele. 3 meses depois da denúncia, recebi a notícia do Dr. Marcos. O Ministério Público tinha denunciado Roberto formalmente. Acusação: 3 crimes. Apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, estelionato qualificado, artigo 171, e falsificação de documento, artigo 298. Juntos, podiam dar até 15 anos de prisão. Além disso, a ação civil tinha conseguido bloqueio judicial de bens dele. Um apartamento pequeno que ele tinha comprado com meu dinheiro roubado. Um carro, a conta bancária, tudo bloqueado. Tudo sendo avaliado para ser vendido e o dinheiro revertido para mim. Era justiça, fria, dura, mas era justiça. Também descobri outras coisas investigando por conta própria. Descobri que Roberto não tinha só vício em jogo, tinha amante. Uma mulher de 32 anos que ele sustentava há 8 anos. Pagava apartamento para ela, dava mesada, comprava presentes caros. Com que dinheiro? Com o meu. Descobri que a empresa que ele disse ter aberto e quebrado nunca existiu. Era mentira. Mais uma entre centenas. O dinheiro foi todo para jogo e para mulher. Simples assim. Nada de dívida com agiota perigoso. Nada de investimento que deu errado. Só ganância, só vício, só traição. Ele tentou me procurar algumas vezes. Mandou mensagem. Ligou. Uma vez até apareceu na porta de casa de madrugada, bêbado, gritando que eu era uma mãe sem coração, que ele ia se matar por minha culpa, que eu ia carregar essa cruz pro resto da vida. Chamei a polícia. Eles levaram ele embora e pedi medida protetiva. O juiz concedeu. Ele ficou proibido de chegar perto de mim num raio de 500 metros. Se descumprisse, cadeia na hora. Isso foi há 2 meses. Desde então, não tive mais contato, só através dos advogados. Ele tentou reverter a denúncia. Tentou alegar que eu estava senil, que não sabia o que estava fazendo, que estava sendo manipulada por terceiros. Fui obrigada a passar por avaliação psiquiátrica. O laudo foi claro, plenamente capaz, mentalmente sã, vítima de crime patrimonial cometido por familiar. O juiz indeferiu o pedido dele. O processo criminal segue, mas essa história não é só sobre punição. É sobre reconstrução também. Porque depois que bloqueei as contas, depois que denunciei, depois que tomei as rédeas da minha vida de volta, precisei aprender a viver de novo. Aprendi a usar aplicativo de banco no celular, coisa que nunca tinha feito. Aprendi a pagar contas online. Aprendi a controlar meu próprio dinheiro. No começo era difícil, confuso, mas fui pegando o jeito e descobri que não era tão complicado quanto Roberto fazia parecer. As contas eram simples: luz, água, telefone, internet, mercado, farmácia. Tudo somado dava 900, R$ 1.000. Sobrava 200 da aposentadoria de 1.200. R$ 200 que agora eu controlava, que guardava, que usava como eu quisesse. Também comecei terapia. Uma psicóloga chamada Doutora Fernanda. Ela me ajudou a processar a dor, a raiva, a culpa. Porque sim, me sentia culpada. Culpada por ter criado um filho capaz de fazer isso. Culpada por não ter percebido antes. Culpada por ter sido tão cega. Mas ela me ensinou que a culpa não era minha. Que eu fiz o que podia com o que sabia. Que fui uma boa mãe. Que Roberto fez escolhas. E que as consequências dessas escolhas eram responsabilidade dele, não minha. Levou meses de terapia para eu internalizar isso. Mas aos poucos fui entendendo. Fui me perdoando. Fui me libertando. Hoje, 6 meses depois de tudo ter começado, acordo diferente. Acordo mais leve. Acordo sabendo que meu dinheiro é meu. Que ninguém tá roubando de mim.
que eu tenho controle. Não recuperei os 786 mil. Talvez nunca recupere, mas recuperei algo mais importante. Recuperei minha dignidade, minha autonomia, minha voz. E isso não tem preço. O processo criminal tá andando, devagar, como todo processo no Brasil. Mas tá andando. Roberto vai ter que responder, vai ter que pagar. E mesmo que demore anos, mesmo que ele nunca passe um dia na cadeia, mesmo que eu nunca veja meu dinheiro de volta, valeu a pena. Porque eu enfrentei. Não baixei a cabeça. Não aceitei ser vítima para sempre. Lutei. E enquanto espero a justiça seguir seu curso, sigo minha vida. Voltei pro grupo da terceira idade. Voltei pro bingo das quartas. Voltei pra igreja, fiz amigas novas, contei minha história para algumas. Descobri que não sou a única. Muitas mulheres ali passaram por coisas parecidas. Filhos que roubam, maridos que desviam, netos que enganam. É mais comum do que parece, e quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente quebra o silêncio, mais a gente se fortalece. Uma amiga me disse, Helena, você é guerreira, muitas no seu lugar teriam desistido, teriam deixado pra lá, teriam ficado com dó do filho, mas você não, você enfrentou, e isso é inspirador, e eu acredito nisso. Acredito que minha história pode inspirar outras mulheres, outros idosos, outras vítimas de abuso financeiro familiar a dizerem, não aceito, não vou deixar, vou lutar. Tem dias difíceis ainda, dias que bate a saudade do filho que eu achava que tinha. Do filho carinhoso que todo dia 10 vinha me visitar. Mas aí lembro que aquele filho nunca existiu. Era uma máscara, uma mentira. O filho real é o que roubou de mim. E esse filho eu não posso mais amar. Posso perdoar um dia? Talvez. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa voltar atrás. Não significa abrir mão da justiça. Perdoar significa liberar a raiva do meu coração para não me envenenar. Mas isso não apaga o crime. Não apaga as consequências. E certamente não apaga meu direito de lutar pelo que é meu. Então, se você chegou até aqui, deixa eu te contar o que aprendi nesses 6 meses de jornada. Aprendi que confiar é importante, mas conferir é essencial. Aprendi que amor incondicional não significa aceitar abuso incondicional. Aprendi que ser mãe não significa ser capacho. Aprendi que idade não é sinônimo de fragilidade. Aprendi que nunca é tarde para retomar o controle da própria vida. E aprendi que justiça, mesmo que demore, mesmo que doa, é necessária. Porque sem justiça não há reparação. Sem reparação não há cura. E sem cura, a gente fica preso no papel de vítima para sempre. E eu me recuso. Me recuso a ser só vítima. Sou sobrevivente, sou lutadora. Sou Helena Aparecida dos Santos, 73 anos, e ainda tenho muita história para contar. A última audiência que tive no tribunal foi semana passada. Fui depor. Sentei naquela cadeira na frente do juiz, com o promotor de um lado e o advogado do Roberto do outro. Roberto estava lá também, de terno, arrumado, tentando parecer respeitável. Nossos olhares se cruzaram uma vez, e no olhar dele vi raiva, ressentimento, como se eu fosse a vilã da história, como se eu tivesse feito algo de errado ao denunciá-lo. E sabe o que senti? Nada, absolutamente nada, nem raiva, nem pena, nem amor, só vazio. E esse vazio me libertou, porque percebi que não preciso mais sentir nada por ele. Ele é um estranho agora, alguém que compartilha meu sangue, mas não minha vida. E tá tudo bem. O juiz me fez perguntas, pedi para repetir a história, mostrei documentos, extratos, contratos, provas, muitas provas. No final, ele me olhou e disse, Dona Helena, a senhora tem noção de que se esse processo terminar em condenação, seu filho pode pegar anos de prisão? A senhora tem certeza de que quer continuar? E eu, sem hesitar, sem tremer, sem duvidar, respondi, tenho certeza, meritíssimo. Ele cometeu um crime, roubou uma idosa, abusou da confiança, falsificou documentos, e o fato de ser meu filho não muda isso. Aliás, torna pior, porque ele não roubou de uma estranha, roubou de quem deu a vida por ele, e isso não pode ficar impune. O juiz acenou, anotou, e disse que a sentença sairia em até 90 dias. Saí daquele tribunal com a cabeça erguida, com a certeza de que fiz a coisa certa. E quando cheguei em casa, olhei ao redor, para a casa simples, para o sofá velho, para a mesa de madeira arranhada, para as cortinas desbotadas. Não é muito, mas é meu, conquistado com trabalho honesto, e ninguém mais vai tirar isso de mim. Ninguém mais vai me enganar, ninguém mais vai me tratar como idiota. Porque Helena Aparecida dos Santos aprendeu da pior forma possível, mas aprendeu. E agora, aos 73 anos, tô começando de novo, sem o peso da traição, sem o medo de ser roubada,
sem a ilusão de que família automaticamente significa lealdade. Família é quem prova ser, e meu filho provou não ser. Então, para você que está assistindo isso, que talvez esteja passando por algo parecido, ou conhece alguém que tá, deixa eu te dizer uma coisa: não tenha medo de lutar, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de enfrentar, mesmo que seja seu filho, mesmo que seja seu marido, mesmo que seja quem for. Abuso financeiro é crime. Roubar de idoso é crime qualificado. E você tem direito de se defender, tem direito de buscar justiça, tem direito de dizer não. E se você tá com medo de ficar sozinha, de perder a família, de ser julgada, entenda uma coisa: quem te rouba, quem te engana, quem abusa de você, já não é mais família, já não merece seu amor, já não merece sua proteção. O que merece é consequência. E se as pessoas ao redor não entenderem, se te julgarem, se te chamarem de cruel, deixa elas falarem. Porque no final das contas, quem vai dormir com a consciência tranquila vai ser você. Quem vai ter a dignidade preservada vai ser você. Quem vai olhar no espelho e ver uma pessoa forte, corajosa, resiliente, vai ser você. Minha história não tem final feliz de filme. Não tem reconciliação emocionante. Não tem abraço de perdão com música de fundo. Tem justiça, tem luta, tem reconstrução. E talvez seja isso que a vida real é. Não um conto de fadas, onde tudo se resolve magicamente, mas uma batalha diária onde a gente escolhe, a cada dia, se vai ser vítima ou sobrevivente. E eu escolhi ser sobrevivente. Escolhi lutar. Escolhi não baixar a cabeça. E mesmo que nunca veja meu dinheiro de volta, mesmo que Roberto nunca pague verdadeiramente pelo que fez, eu já venci. Porque retomei minha vida, retomei meu poder, retomei minha voz. E isso ninguém mais tira de mim. Então, se você chegou até aqui, até o final dessa história longa, dolorosa, mas real, eu te agradeço. Agradeço por me ouvir, por validar minha dor, por testemunhar minha luta. E se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir, se te deu coragem para enfrentar sua própria situação, deixa nos comentários, conta sua história, compartilha sua dor. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente quebra o silêncio. E quanto mais a gente quebra o silêncio, menos poder esses agressores têm. Inscreve-se no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Com aquela mãe que está sendo roubada pelo filho. Com aquele pai que está sendo enganado pela filha. Com aquela avó que está sofrendo em silêncio. Compartilha, porque informação salva, conhecimento protege. E coragem contagia, e eu quero contagiar o máximo de gente possível com a coragem de dizer: não aceito, não mereço isso, e vou lutar. Helena Aparecida dos Santos, 73 anos, costureira aposentada, mãe traída, mas mulher de pé. Essa sou eu, e essa é minha história. Obrigada por escutar.